Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula 7, nessa aula nós vamos trabalhar com tipografia. Vamos falar um pouquinho a respeito das tipografias, como é que a gente trabalha com textos, tá? Dentro do nosso conteúdo do Bootstrap. Eu utilizei aqui, só para a gente adiantar, eu já salvei. Isso aqui já é um conceito que vocês sabem salvar como. Deixa eu apagar aqui, deixa eu deixar só minha container básica. E eu vou estar aqui só copiando e colando alguns conteúdos, ok? Para a gente não se atrasar muito. Então vou criar aqui uma linha de class row. Dessa linha coluna. Class col. Vai ser XS12 mesmo, só para a gente ter um conteúdo extenso. Vou usar esse conteúdo aqui mesmo. Deixa eu até atualizar aqui. Eu não salvei ainda. Pronto, atualizou. Então aqui dentro eu vou criar aqui uma H1 para ser o nosso título. Título. E aqui eu vou colocar um parágrafo. Ok? Nesse momento a gente vai trabalhar com as classes. Assim como a gente trabalhava com algumas, não seriam classes, mas eram propriedades quando a gente trabalhava com HTML, essas propriedades elas foram transferidas e transformadas em classes no Bootstrap para poder facilitar a manipulação de textos. Aqui eu tenho também uma classe chamada para títulos, quando eu quero fazer aqui uma frase explicativa. Como é que eu faria no meu título? Aqui dentro do próprio H1 eu utilizo um small, certo? E aqui eu coloco aqui uma frase explicativa a respeito daquele conteúdo. Ah, mas não mudou nada, tá? De fato, não mudou nada. Mas dentro do conteúdo do texto, isso aqui é uma nova propriedade. E você vai ter como trabalhar em cima disso. E o Bootstrap ele identifica esse conteúdo para que você possa estar fazendo a alteração dele posteriormente. Ok? Por enquanto, não se preocupe, tá, com relação a isso. Ah, mas não é nada. É diferente. É um outro conteúdo, é uma outra propriedade. E dentro de todo o conteúdo do texto, quanto mais propriedades você tiver para trabalhar com elementos distintos, melhor. Então isso aqui, embora não esteja aparecendo de forma distinta, mas é uma frase explicativa, tá? Que difere desse conteúdo que está aqui. Tá, mas dando continuidade, a gente ainda não trabalhou com nenhuma classe aqui, mas para poder ficar melhor visualizado, vamos criar aqui outros títulos, certo? Tamanhos distintos. Isso aqui vai ser H2, H3. E aqui é o suficiente. Então, vou fazer até o H4. Ok. Acho que aqui não veio.
a frase. Faltou fechamento aqui. Pronto, agora está certinho. Então vamos lá. Com relação ao parágrafo, eu vou mostrar para vocês aqui essa classe aqui. Class lead. Vou dar uma olhadinha aqui para ver que vai ter uma pequena diferença. Quando eu quero dar uma ênfase maior naquele texto. Então eu crio aquela tag class lead. Pronto. A gente teve uma nuance aqui com relação ao conteúdo. Poderia também colocar aqui um mark, só que o mark a gente trabalha internamente. Não seria a classe. Seria uma propriedade, uma marcação interna mesmo. Então o mark, ele cria uma marcação. Pode ver que ficou um pouquinho, uma cor diferente de fundo aqui. A outra que eu tenho é a del. Também é uma marcação tipográfica. Suponhamos que eu queira... Isso aqui a gente encontra geralmente em leis, lá no site da República mesmo, quando você quer dizer que aquele conteúdo ele foi removido. Ele fazia parte anteriormente, mas ele foi removido. E contrário ao del, a gente tem o ins, para colocar, para informar que aquele conteúdo não fazia parte, ele foi inserido. Então aqui está taxado e aqui está com o underline. Essa tipografia nos informa que esse conteúdo foi removido e essa tipografia nos informa que esse conteúdo foi inserido e não fazia parte do conteúdo original. E nós temos ainda a tag U. Vamos colocar aqui a U. Vou colocar abaixo aqui, né? Ah, professor, mas a U e a ins têm o mesmo resultado? É, tem o mesmo resultado, mas são tags com marcações diferentes. É aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Quanto mais elementos você tem para poder trabalhar em seu código e tipografar ele, melhor. Porque você poderia estar definindo através de uma classe HTML que apenas os textos inseridos e não os textos com underline estariam recebendo a determinado atributo. Então, de forma visual, pode ser que sejam iguais, mas de forma semântica, semanticamente eles são diferentes. Ok? Voltando aos atributos, e se eu quisesse trabalhar com alinhamento desses meus textos, como é que eu faria? Eu vou fazer aqui em cada um desses parágrafos que nós criamos um alinhamento. Agora sim nós voltamos aos formatos voltamos às classes internas, não mais com atributos. Eu vou usar aqui o meu TextWrite. Então eu coloco aqui minha classe TextWrite. Ah, mas não mudou nada. Mudou assim, ó. Pode ver que ele já alinhou todo o conteúdo à direita. Se eu quiser fazer o inverso, então vem aqui, class, text, left. Aqui sim não mudou nada porque por padrão todo o texto HTML ele alinha, né, à esquerda. Vamos fazer o alinhamento do nosso outro texto aqui, H4, com class, text, center. Salvar. Perdão, pessoal. Deixa eu copiar essa classe para cá, para cima. Aqui. Pronto, ó. Todo alinhamento foi feito de forma centralizada. E também tem o meu class text justify.
no qual ele vai fazer a justificação do meu texto. Deixou ele bem alinhadinho aqui. Okay? Então essas são as 4 formas da gente trabalhar com alinhamento de texto. A próxima classe que eu vou trabalhar com vocês, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Se vocês verificarem, o nosso conteúdo ele está seguindo aqui o alinhamento do nosso container. Ok? Ele inicia na primeira grid, finaliza na 12ª grid e continua. Aqui o texto justificado é melhor para a gente poder ver isso. Nós temos aqui as chamadas quebras de linha. Essa classe que a gente vai trabalhar aqui, chamada de, vou até usar justamente esse texto justificado, text no wrap. É isso aqui, ó, no wrap. Ela tira essa formatação, ela quebra essas quebras de linha. Quando eu aplicar aqui, o que vai acontecer? O texto ele não mais vai respeitar o container e ele vai seguir em diante. Tanto que aqui nós não temos uma barra horizontal e ele vai acabar criando essa barra horizontal para poder ter a visualização completa desse texto. Vamos dar um Ctrl S, ó, salvei. Apliquei aqui o no wrap e o que ele fez com o meu texto? Tirou a quebra de linha. Então aqui, ó, barra horizontal. O texto ele não respeitou mais a minha box, tá? Perdão, a minha grid, o meu container. Dificilmente a gente vai estar utilizando esse tipo de classe, mas pode ser interessante em algum momento que você queira trabalhar com o conteúdo sem respeitar, não sei que momento. Eu particularmente nunca precisei utilizar esse recurso, mas fica aí, tá? Mais uma classe para o nosso hall de aprendizado. Continuando, nós temos também outras possibilidades para trabalhar com texto. E estas sim são bem usuais. A gente pode querer trabalhar com texto totalmente em caixa alta. É possível? Ou também em caixa baixa? Como é que eu faria isso? Vou usar aqui esse nosso primeiro capítulo. Eu insiro aqui a class text, que é a mesma que a gente utilizava lá com CSS, fazendo uso de classes. E a gente, na determinada classe, colocava uma propriedade chamada uppercase ou lowercase. Se eu quiser definir que todo o meu conteúdo vai estar em caixa alta, então eu vou definir como ele sendo uppercase. Então, salvei. Então, apliquei aqui caixa alta em todo o conteúdo. Vamos para o segundo título aqui. Se eu quisesse definir que ele seria caixa baixa, então aqui seria bom a gente verificar os nossos parágrafos aqui, ó. Caixa alta, todos eles iniciam, correto? Por caixa alta. Então eu colocaria text lowercase. Salvo. Opa. O que eu errei aqui? Lowercase. Lowercase. Deixa eu copiar igual, fazer uma colinha aqui. Tá certo. Opa, pessoal, perdão, eu estou aplicando no H3 aqui. Aplicando aqui embaixo e olhando aqui em cima. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Então, ok, ó. Tudo em caixa baixa. Certo? E eu poderia também estar querendo fazer diferente. Eu tenho aqui uma outra chamada capitalize. O capitalize ele faz justamente o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, text capitalize. Ele vai transformar todo o meu texto, todas as iniciais de cada palavra em caixa alta. Ele vai capitalizar, tá, o meu texto. Pronto. Então, nós temos aqui, aprendemos algumas formatações. Tem o address, eu coloquei aqui no hall de... Mas eu não vou abordar, que seria na verdade mais uma tag, assim como eu expliquei com relação ao mark, ao del, ao wins e também aqui ao small. Ele é uma tag, na verdade, informativa. Seria mais um
uma propriedade para a gente poder trabalhar ali no nosso texto para informar que aquele campo ali se refere ao endereço. Mas ele não vai atribuir nenhum tipo de formatação diferente ao texto. Eu poderia estar aplicando ele aqui, criando o endereço, e simplesmente para poder informar que ao longo do meu texto, aquela área ali se refere ao endereço. Então é isso, a gente